Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 11º episódio do Ink Talks. E hoje eu tenho uma satisfação muito grande de receber esse nosso convidado. Ele que é Head e sócio do BRP Real Estate. Ele é diretor executivo experiente com um histórico comprovado de trabalho na indústria de gestão de investimentos. Tem habilidades em negociação, bancos, mercado de capitais, empréstimos e mercados financeiros. Profissional de desenvolvimento de negócios com uma forte formação acadêmica, tendo pós-graduação focada em finanças pela Fundação Instituto de Administração. E sem dúvida nenhuma, uma das grandes referências de crédito imobiliário do nosso país. Seja muito bem-vindo, meu amigo Daniel Linger. Obrigado, Manuel, pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui contigo. Já tivemos aí a oportunidade de trabalhar juntos, trocamos bastante experiências, aprendi muito com o Manuel também. É recíproco. Obrigado. E ele me convidou, fiquei feliz aí com o convite, a gente fazer esse bate-papo aqui sobre o mercado, sobre o financiamento, principalmente a parte do capital, né, onde a gente lá no banco, a gente está empenhado aqui, olhando para incorporadoras, loteadoras, mas obrigado aí pelo convite, vamos fazer esse bate-papo legal aí, espero que seja aí proveitoso para você e para todo mundo que vai assistir a gente. Show de bola. E o Linger que era para ter participado do nosso 3º episódio, né? Infelizmente teve um imprevisto pessoal, não conseguiu participar e hoje está aqui disponibilizando uma agenda de uma vinda a Goiânia, né? Para mim é super bacana, a gente que iria gravar em São Paulo, né? E hoje você está aqui em Goiânia, podendo participar conosco, aproveitando aí o intervalo, horário de almoço de uma agenda, de um evento que você veio participar de um painel, então, né, a DIT, então seja muito bem-vindo e agradeço, né? Agradeço a sua disponibilidade e em poder participar aqui conosco e a disponibilidade de tempo que você concedeu aí pra gente. Obrigado eu pelo convite. Vamos lá, Linger, primeiro, para começar, conta, né, para quem está aí nos acompanhando, qual que é a sua história, qual que é a carreira aí do Daniel Linger, esse foco, esse direcionamento, essa especialização que você tem dentro do segmento imobiliário, voltada principalmente à área de crédito. Não, bacana, boa pergunta. No final do dia, acho que é o início de uma carreira, né? Já estamos aí 23 anos aí de mercado, sempre mercado de capitais, sempre a parte do financiamento todo do lado de cada bancada, né? O incorporador, o empresário, o loteador, ele está sempre do outro lado lá, ele entende muito o desenvolvimento, ele assume muitos riscos, ele participa de um ciclo muito maior e eu estou aqui do lado de cá. Então, esses 22 anos já trabalhei muito em 3 ou 4 bancos, né? Trabalhei em gestoras de recursos, fundos imobiliários, já trabalhei em securitizadora de crédito, então eu tive algumas passagens por diversas instituições com funcionalidades diferentes e eu vim aprendendo um pouquinho de cada lado, né? Até eu tive a oportunidade de trabalhar com o Manuel numa outra gestora, onde a gente também concedia crédito, a gente fazia parte de impulsionamento de capital em outras formatações, né, para os empreendedores, mas a minha carreira ela sempre foi pautada, né, pelo apoio com capital, né, proprietário, né, isso foi sempre algo que eu sempre gostei de ter, o dinheiro próprio para emprestar e não muito o intermediador, né, porque o intermediador ele é super importante na cadeia, mas eu gosto, né, de estar do lado do capital que eu consigo tomar as decisões. Fazendo essa gestão e cuidando desse processo. Exatamente. Então, assim, é muito mais assertivo, né? Então, eu estou na ponta final, né? Então, tenho o incorporador, o loteador, o desenvolvedor na ponta de cá. Em geral, a curva dele é sempre não casada, né? Então, ele tem necessidade de capital e a gente apoia esse empreendedor. Então, enfim, eu fiz economia na PUC em São Paulo, um pouco do lado acadêmico, né? Mas acho que a minha vida toda eu aprendi realmente na prática, né? A faculdade, o ensino, ele te traz um pouco da teoria, mas é a prática. Eu tive ótimos professores ao longo da minha vida, colegas também que me ensinaram muito e, enfim, no final do dia estamos aí aprendendo bastante. Então, esse é um pouquinho aqui da minha história também, né? Passando por diversas funções ali na cadeia do financiamento que hoje eu e meu time a gente consegue ter uma visão mais holística, né, do processo como um todo e apoiar, em facilitar o trabalho do empreendedor. Entendi. Bacana. E fala um pouco sobre esse momento seu atual, né? Você está à frente aí dessa área de real estate do BRP, né, que é o Banco Ribeirão Preto. Então, como que é isso? Como que é a atuação de vocês? Com quais produtos vocês trabalham? Que tipo de operações que vocês costumam mais fazer? Enfim, eu sei que você foi para lá justamente para poder estruturar essa área, né? Começar ali junto com eles um projeto do zero. Como que tem sido tudo isso?
Legal. Até antes de falar um pouquinho do que a gente está fazendo, é interessante eu contextualizar o que é o Banco de Ribeirão Preto, né? É um banco que não é muito conhecido, ele é um banco pequeno, né? Pelo próprio nome, né? Ele foi fundado, né, por 2 ribeirão-pretanos de Ribeirão Preto há 29 anos atrás, então tem uma certa tradição já, né? O banco, ele veio se transformando ao longo da vida dele, né? Ele começou muito ali na cadeia de uma indústria de alimentos, que era uma empresa do grupo, e depois, pela vocação natural, né, da região, ele foi para o agronegócio, e mais recente ele quis fazer essa expansão, né, do imobiliário. O banco já teve uma atuação grande, principalmente loteamento, mas muito ali na região do interior de São Paulo, e ele quis realmente dar essa expansão. Então a nossa chegada, eu cheguei junto com um time que todos já tinham trabalhado comigo, então a sinergia foi muito boa para fazer essa expansão, aprimorar produtos, aprimorar soluções, mas também permitir essa expansão, né, do banco atingir outras fronteiras, né? Então o banco, ele tem essa vocação, ele tem dinheiro proprietário, né? Ele tem essa capacidade de fazer, e o interessante disso, Manuel, foi o quê? Eu atuei nos meus passados recentes, eu atuei muito em gestora de recursos, ou seja, dentro dos fundos imobiliários. O fundo imobiliário, ele tem capital quando ele capta recurso para o fundo, e o fundo acaba tomando decisões, né? O gestor do fundo acaba tomando decisões de emprestar. Só que o fundo, ele obrigatoriamente ele tem que fazer através de um CRI, de um certificado de registro imobiliário. Lá no banco, isso foi interessante, isso foi um dos grandes motivos que eu aceitei o desafio de assumir essa cadeira super desafiadora, mas importante dentro do banco, porque a gente conseguia trazer a simplicidade de uma operação bancária, que no final do dia é uma cédula de crédito bancário, é uma CCI, tem alguns outros instrumentos ali mais simples também, mas que a gente tinha essa bagagem do mercado de capitais, que eu consigo olhar para o empresário, entender qual é a demanda dele, entender quais são as dores dele, adaptar ela para o nosso produto e simplificar, entregar então de forma mais simples, mais rápida, mais barata, durante o prazo, o período de estruturação do produto, mas também ao longo da vida, né? São operações em geral de médio e de longo prazo. A gente vai ali 5, 8, 10 anos de operação, então é algo que tem que ser muito bem formatado, e a gente leva essa simplicidade para o empresário, né? Então o que a gente tem conseguido fazer? Apoiar o empreendedor imobiliário, principalmente do segmento habitacional, mas não somente do habitacional. Para o quê? Porque ele tem essa demanda de capital e a gente consegue apoiar. O que a gente tem feito muito hoje em dia é o financiamento de obras, seja para incorporação, seja para o loteamento, porque é o momento que o empresário mais precisa do recurso. Sim. Porque ele começa a gastar muito e ele não tem o fluxo de caixa necessário para isso. Alguns empresários têm um capital próprio para isso, alguns ainda usam o tradicional plano empresário lá dos bancos, que a gente tem sentido que tem ali diminuído, muito pela questão da redução da captação de poupança. Os bancos têm direcionado, os bancos grandes, né, têm direcionado esses recursos para financiar a pessoa física para o financiamento da compra, e o empresário médio, que é o que a gente tem mais o foco, regional médio, ele tem ficado um pouco desfalcado. Desassistido ali de funding mesmo. De funding mesmo. E aí a gente, como um banco médio, a gente consegue olhar para aquele empresário médio e falar, pô, eu gosto do seu projeto, eu gosto da região de onde você opera, eu entendo que você tem a capacidade de entregar e o capital que está faltando. Então a nossa função principal é suportar o empresário regional nesse descasamento do caixa, principalmente durante a fase de financiamento de obras, né? Mas não somente. Então, a gente encontra algumas regiões aqui do Brasil que tem uma característica regional que o empresário, o incorporador ainda financia o mutuário final. Seja ele por uma característica do mutuário que ou não quer ir para o banco, não quer a burocracia do banco, ele quer financiar ali, geralmente de um prazo menor, 5 anos, 10 anos com o incorporador, ou às vezes ele não tem aquela capacidade creditícia de demonstrar. Isso. Seja ele um profissional informal, seja ele um produtor rural que tem os fluxos dele de acordo com a safra. Então, alguns incorporadores ainda financiam os seus mutuários e a gente consegue acompanhar. Então, a gente olha para a característica do empresário, do seu projeto, e adequa ele para os produtos do banco. E o loteamento, enfim, não tem o financiamento, tem muito pouco do financiamento ao mutuário final, então a gente acompanha a carteira. Então, o que a gente se dispõe a fazer? Com dinheiro proprietário, de forma simples, de forma tranquila para o empresário, suportar ele no capital, seja ele para terminar uma obra, financiar uma obra, ou seja ele para gerar um fluxo de capital em cima de uma carteira que ele já tem, para ele usar esse recurso de forma não carimbada, destinada, para ele fazer um outro investimento. Ah, bacana. E o que assim, eu gosto do modelo, né? Você sabe bem, logo que vocês foram estruturar a operação e tudo, a gente teve junto, vocês me apresentaram como que é o modelo lá do BRP.
E uma das coisas, né, que na Dome eu acabo fazendo um pouco desse trabalho para alguns clientes, né, não é core business nosso essa estruturação de funding, mas quando um cliente parceiro de uma outra frente da empresa necessita, a gente acaba fazendo esse trabalho e vira e mexe, a gente está ali, né, trocando figurinhas e eu apresentando algumas operações, justamente pelo fato de entender que o modelo de vocês é um modelo diferente daquilo que o mercado de capitais no geral tem, né? Até pelo próprio fato de ser banco, a forma de estruturação do capital, né? Tem uma solução mais barata, né? Menos burocrática, enfim. Então, acabo enxergando isso com bons olhos na hora de oferecer opções para os clientes. Agora, o que são as premissas? O que vocês buscam em termos de oportunidade, tanto em regiões, perfil de projeto, tamanho, enfim, qual que é o foco do banco hoje? Legal, assim, a Dome, ele é um grande parceiro lá do BRP, né? A gente entende muito bem isso, né? A sua função ali, ele está um principal, né? Está um pouco antes, né? Da entrada de obras, está no desenvolvimento, está na gestão. Na gestão, deixar o produto de pé, depois fazer a comercialização. Mas a gente já conversou isso algumas vezes, alguns projetos ali que a gente trabalhou em conjunto. Justamente, a gente não tem a capilaridade de chegar em todas as regiões do Brasil. Então a gente trabalha com essa formatação do parceiro que, quando ele entende que o empresário tem essa necessidade de capital, ele levanta a mão e fala, olha, temos uma necessidade aqui. E depois eu conto um pouquinho da parte mais tecnológica que a gente está entrando. Eu vou muito mais pela essência do que a gente consegue hoje trazer, né? Então, o empresário, ele tem um período ali de, em geral, 2 anos, né, de obras, né? Ele começa fazendo as obras, a gente consegue tanto entrar ou dar um firme, né? A gente fala, vamos garantir para o empresário que tem um parceiro financeiro já garantido para ele fazer o descasamento de caixa, e realmente a gente faz o descasamento de caixa, diferentemente do CRI, a gente consegue olhar para o empresário e falar, cara, quando você precisar do dinheiro mês a mês, a gente vai te liberando. Por quê? Na formatação do banco, no final do dia, eu implanto um limite, uma conta garantida na conta da SPE, quando tem SPE, ou na conta da construtora, quando ela não está ainda formatada com a SPE. E a gente faz um cálculo justamente de entender, cara, qual é o cronograma de obras, qual é o fluxo de recebíveis, seja ele o recebível que já está vendido ou aquele que tem uma projeção de vendas de uma forma conservadora. Então a gente olha, a obra ali tem 30 milhões de necessidade de obras total. O que a gente faz? Ele não precisa de 30 milhões de dinheiros, ele vai precisar de menos, porque ele vai ter já o recebimento ao longo das obras. E essa é algo legal, é algo que a gente nos fascina, porque eu não vou cobrar os juros de do dinheiro que ele não precisa. Então eu vou entender qual é a necessidade de caixa para obras dele e só vou liberando o dinheiro para ele quando ele precisar. Então ele vai chamando esse dinheiro dentro de casa, que a gente pode ir de forma ordinária para pagar o fornecedor dele, ou em alguns casos a gente consegue até antecipar o fornecedor que vai executar uma obra no futuro, mas que ele precisa pagar hoje. Seja um elevador, aquelas compras mais estruturadas, com mais antecedência, a gente consegue colocar isso no nosso fluxo de caixa também para apoiar o empreendedor. Então, o primeiro chave da nossa operação é justamente esse limite, essa conta garantida que a gente coloca na conta do cliente e ele vai usando mensalmente só quando ele precisa. E aquele mutuário que vai pagando, que vai passando ali pelo banco, a gente vai diminuindo a utilização do recurso, e não o limite. Ou seja, para que diariamente o acrue do juro seja realmente feito daquilo que ele precisa. Então esse é o charme principal da operação, né? Em série de volumes, a gente consegue fazer operações hoje entre 5 e 50 milhões, então a gente consegue abraçar ali quase 95, 99%, né, dos projetos que chegam para a gente. Então a gente atende muito bem nisso. Em questão de prazo, a gente não tem um prazo definido. A gente tem um limite superior, mas a gente ouve muito a necessidade do cliente em cima da característica que ele tem regional. Se ele financia o mutuário, eu vou em prazos mais longos. Se ele não financia, a gente vai até o prazo ali, 12 meses, 18 meses após a entrega da obra, que é o período que ele tem ali de ou concluir as suas vendas e fazer o repasse bancário para os bancos realmente assumirem o financiamento dos mutuários dele. Então, em termos de prazo, a gente consegue atender todos os empresários no final do dia, né? Enfim, então acho que é um pouquinho isso das características que a gente tem lá no banco. Bacana. E assim, a grosso modo é basicamente como se fosse uma conta corrente e vocês são o saldo devedor dessa conta corrente do projeto, da SPE, ou seja, à medida que
vai ficando negativo, aí sim vocês emprestam esse dinheiro para zerar a conta e fazer o projeto continuar rodando, né? Perfeito. Cara, é bem dinâmico. Certamente a gente teve que, quando eu falo daquela parte sistêmica, a gente teve que preparar o banco para isso, porque ele é muito dinâmico. É entrada e saída de recurso. O recebível ele pode entrar todo dia, porque cada mutuário tem a sua data, e a liberação de obra certamente não é todo dia que ele vai sacando, porque não é todo dia que ele paga o fornecedor, mas a gente tem essa dinamicidade. E aí era a nossa preocupação também não onerar o cliente. Então, quando a gente fala de projetos habitacionais, a gente consegue enquadrar ele também como desenvolvimento habitacional, e a questão fiscal também ele é bem equalizada, né? Então ele acaba que não onera a parte fiscal para o cliente, um IOF da vida, alguma coisa nesse sentido, porque a operação é destinada para o desenvolvimento habitacional. Então a gente conseguiu juntar ali a fome com a vontade de comer do empresário. Legal demais. Ô Líger, eu queria te ouvir no seguinte ponto. Você comentou aí sobre a questão da estrutura de crédito hoje, né, dos bancos, uma certa limitação das fontes de recursos. A gente tem visto isso, né, no noticiário, falando sobre como que tem acontecido os saques da poupança, o quanto que isso impacta no crédito imobiliário, a questão do FGTS, o próprio crescimento do mercado de capitais frente às contratações gerais de crédito no Brasil. Como que está esse cenário hoje? O cenário do crédito imobiliário no Brasil, como que isso está evoluindo? Qual que é a sua visão com relação a isso? Muito bom. Assim, quando você olha pelo aspecto da pessoa física, do mutuário comprador, a gente vê ainda uma oferta de crédito muito grande, né? Os bancos, principalmente os bancos, né? Alguns fundos ainda fazem pessoa física, mas eles não são tão competitivos quanto os bancos, mas os bancos eles conseguem atender muito bem, né? Aqueles grandes bancos, aqueles bancos de agência, né? Ele consegue atender, ele vai lá num prazo de 30, 35 anos, ele consegue financiar muito o apartamento. Você vê alguns bancos fazendo a parte do financiamento da construção de lotes, né? Então a pessoa física a gente vê muito bem atendido por esses bancos, e não é algo que lá no banco a gente atende, porque a gente não tem essa capacidade que os grandes bancos têm. Quando eu vou para a esfera do empresário, né, do incorporador, do loteador, aí sim, a gente ouve muito, que a gente conversa muito com os empresários, e a gente sente, né, que os grandes bancos eles estão puxando um pouquinho ali, né, o freio, né, para fazer esse financiamento das obras por incorporador. E na minha leitura, olhando de uma forma mais holística, o investidor, né, na outra ponta, né, o investidor pessoa física, pela conscientização, pela disponibilidade de produtos que as corretoras independentes hoje conseguem dar para as pessoas físicas. Sim. Eles estão tirando, né, pela conscientização principalmente, né, o dinheiro da poupança. Então, quando o estoque de poupança vai caindo, o grande banco ele tem que fazer uma decisão. Olha, eu vou ter que conceder menos crédito. Eu quero conceder esse crédito para a pessoa física, que eu vou fidelizar o cara aqui por 30 anos, ele não vai ter só o financiamento habitacional, ele vai ter um investimento, vai ter um seguro, vai ter a conta corrente, ou financiar a incorporadora durante um período ali de 2, 3 anos. Então a gente sente que o banco está puxando um pouquinho o freio para as incorporadoras. Loteadoras eles quase não fazem, né? O BRP é um dos poucos bancos que faz o financiamento de loteamento. Então a gente está puxando. Então o empresário ele acaba buscando fontes alternativas. E aí ele tem um BRP, um banco pequeno, um banco de nicho, que tem um time olhando para isso, um time de especialistas olhando para isso, que consegue entender o risco e, consequentemente, consegue ser assertivo, né? E acho que esse é um dos nossos grandes valores que a gente tem dentro de casa, ser assertivo no sim e no não. Né? Eu falo lá com o meu time, cara, a gente tem que ter o não rápido para ter tempo de falar o sim para aqueles empresários que tem. Então, a gente tem conseguido atender eles, e os fundos de imobiliários também têm conseguido atender esse público. E os fundos imobiliários, eles são cíclicos, né? Então, eles estão num momento positivo, que eles têm captado recurso agora, mas ele tem a característica de fazer um CRI, que é um pouco mais demorado, um pouco mais complexo. Então, essa é a minha leitura. Tem poucos bancos fazendo o que a gente está fazendo, que eu acho que é muito importante, né? O mercado de capitais ele tem uma função muito, muito importante, né? Porque o segmento imobiliário ele é um motor da economia, né? Então, quando você vê os indicadores do segmento imobiliário aquecidos, você sabe que a economia vai rodar. Por quê? Você enxerga que vai ter o fornecedor de matéria-prima, vai ter o mutuário que está empregado, você vai ter depois o cara que vai mobiliar, vai reformar. Então você vê que a cadeia é muito extensa. A cadeia é extensa e ampla. Então quando você olha que o mercado está pungente para isso, é que a economia está indo adiante. Então a minha leitura hoje é essa. E a gente tem conseguido atender muito esses empreendedores regionais, porque os bancos estão desfalcados com ele, a gente consegue entender o nosso empresário, né? A gente gosta muito de dar um peso importante para o projeto,
aonde ele está localizado, a racionalidade dele, a viabilidade dele, o produto, como ele está inserido. A gente olha também para o empresário para ver o histórico de capacidade de entregar o projeto. A questão creditícia, a gente olha para ele também, mas a gente olha para o projeto. Mas é importante ver se o cara é um bom pagador, se ele tem um histórico bom de relacionamento com o mercado. Então a gente olha ele holisticamente. E isso tem feito uma regra muito importante. A gente está com 1 ano e 3 meses agora de operação, a gente fez quase 27 projetos. Muita coisa, né? Hoje a gente tem focado... Dá quanto em recursos? Você tem isso? Em recursos, algo próximo a 370 milhões. Bastante. E o banco está querendo dobrar, como diz aí serviço não vai faltar, o desafio é grande. Não, o desafio é grande, mas a gente gosta, isso que é importante, a gente tem que gostar do que faz, né? Mas hoje a gente tem focado muito em quais regiões? Foi uma pergunta que você passou aqui e acabou passando batido. O banco está no interior de São Paulo, então ele gosta, tem uma vocação melhor, mais ávida pelo interior de São Paulo. Já tem essa aceitação maior que muitos têm como restrição. Como né? restrição, né? Cidades menores, interioranas. Então, ele entende o empresário regional. Então a gente olha muito para as regiões sul, sudeste e centro-oeste. Mas vocês não foram ainda para o norte e nordeste? Tá faltando braço, né? Porque como tá vindo muitos projetos, e a questão logística ele acaba interferindo um pouco. Então hoje a gente está com muito apetite para a região sul, sudeste e centro-oeste, inevitável, né? Enfim, estamos aqui hoje, né? Teve uma temporada que eu tive por aqui também, eu conheço muito aqui também. Então a gente tem projetos ali, a região de Santa Catarina está muito forte o desenvolvimento dela. São Paulo, inevitavelmente, Espírito Santo, a gente está com projetos lá também. Minas Gerais, a parte de loteamento ele é muito forte. Centro-oeste, enfim, incorporação. A gente tem, isso é uma grata surpresa, inclusive a gente está conversando sobre um desses projetos, né? Que as cidades médias do interior do centro-oeste, a gente está falando ali de Mato Grosso, que a gente até pouco tempo atrás a gente só ouvia falar do loteamento, a incorporação agora está muito forte, né? E aí tem minha leitura em cima disso, né? Você tem o produtor rural, a soja, o milho, que as cidades estão começando a invadir a fazenda dele, a terra é muito cara, então o loteamento também acaba ficando caro. E aí, não por uma questão quando você olha nos centros mais desenvolvidos, que as pessoas não querem ir para o loteamento porque você tem uma distância muito grande para chegar no centro da cidade. A minha leitura, quando eu olho para o centro-oeste, é porque a terra está cara. Então, quando você vai fazer o loteamento, a gente vê loteamentos ali populares saindo a 150 mil, 180 mil reais em lote de 300 metros quadrados. Né? Aí acaba que a incorporação fica mais atrativa. Fica mais atrativa, porque você tem um custo mais reduzido da área e você acaba fazendo a verticalização. Então a gente está tendo uma feliz aí, experiência com a parte de incorporação também em cidades médias e pequenas do Centro-Oeste, algo que surpreendeu a gente. Isso é interessante porque corrobora até com um discurso que eu tenho falado muito, né, com empresas, com parceiros envolvidos nessas cidades. Estamos falando aí de Mato Grosso, eu também tenho operação na Bahia, né, e a característica acaba sendo semelhante, que eu falo com eles, falo, gente, essas cidades aqui elas estão encurtando o caminho, porque assim, é bem corroborado com aquilo que você acabou de comentar, que o natural de uma cidade quando cresce, aí nós estamos falando de cidade abaixo de 100 mil habitantes ou um pouco mais de 100 mil habitantes, o natural é crescer horizontalmente primeiro, né, e depois vem o processo de verticalização à medida que essa evolução horizontal ela começa a ficar distante em termos de deslocamento e tudo, então a cidade começa a se verticalizar. E de fato, nesses mercados existe um encurtamento desse processo, né? A verticalização ela acontece em conjunto com a horizontalização, ou muitas vezes a cidade, né, deixa de crescer horizontalmente e já começa a acelerar um processo de verticalização, e muito casado com isso que você comentou, até pelo próprio custo da terra, né, as oportunidades e todo o processo de desenvolvimento dessas cidades que hoje tem um volume de capitais, né, um volume de riqueza e de recursos girando ali na cidade muito grande. Né? Eu acho que, enquanto você estava falando aqui, Manuel, me veio outra cabeça. Também tem a questão do envelhecimento da população. Sim. Né? Eu sei porque a gente não entrou por falta de projeto na cidade de São Paulo. Mesmo a sede do banco está em Ribeirão Preto, a gente tem um escritório em São Paulo, que é hub, né? Brasil, mas em São Paulo mesmo a gente tem na região do ABC, a gente tem projetos. E eu tenho visto alguns projetos na cidade de São Paulo que eles estão sendo feitos não exclusivamente para pessoa idosa, mas o mote, quando você vê ali muito o que você faz, né? A gestão comercial, o planejamento comercial, eles atacam muito filhos de proprietários de casas no bairro que o pai ficou velho, ficou idoso, ele já não quer, não pode, não tem interesse em ficar numa casa, então eles fazem esse mote comercial. E o que a gente tem ouvido também no interior dessas cidades do Mato Grosso é
o cidadão ali que chegou ali na casa dos 70, 80 anos, que ou por uma questão de renda, que não quer mais, casa você sabe que gasta-se mais a manutenção, tem tempo da manutenção da casa, tem o trabalho de manutenção, ele quer ter a liberdade, né? Então você vê ele indo para um apartamento justamente por isso. Então, você que falou isso trouxe mais, além do encarecimento da área, né? Vê essa questão também do envelhecimento da população. Bacana, cara. Não, e é bem isso mesmo, assim, agora... seja nessas regiões, né, ou em qualquer outra região que vocês atendem, atuam, o que você entende que são os principais desafios dos empreendedores para enfrentar esse processo, né? A gente falou de como que o crédito no Brasil está funcionando, tem vivido aí as suas características. Agora aí na cadeira do empreendedor, você que tem eles como clientes, como que você enxerga assim de principais desafios? Não, excelente pergunta, Manuel. Assim, eu não tenho a estatística correta, mas a grande maioria dos empresários que a gente tem a primeira conversa com ele nunca tomou recurso. Né? Olha que interessante. Ele é um empresário, porque é a característica do empresariado regional, médio. E ele nunca tomou recurso. Eventualmente ele tomou ali um capital de giro com uma cooperativa, ele tomou um dinheiro na pessoa física, mas ele não tem essa cabeça do dinheiro estruturado, né? Então ele tem essa transformação, né? Mesmo na nossa operação, quando você olha para um CRI, ele é extremamente burocrático. Eu brinco que um CRI tem 1000 páginas, a nossa operação tem 50 páginas de documentos jurídicos, né? Então você já vê a dimensão ali da simplicidade. Mas mesmo assim, a gente tem um trabalho de modelar a operação. Eu preciso pedir informação. Então, o primeiro ponto que eu vejo o empresário como a dor dele é justamente ele ceder essas informações para a gente do projeto, porque é ele que tem essa informação, ele que sabe do projeto, não sou eu. Eu tenho que acreditar nele que é um bom projeto, então eu preciso da informação. Então o primeiro desafio que eu vejo é ele conceder essas informações para a gente, né? E, em geral não é empresário, ele tem um time, mesmo que seja uma empresa pequena, tem lá 5, 8, 10 funcionários, para ele passar essa informação para a gente. E a gente tem que trabalhar com isso. Porque se a grande maioria dos empresários que a gente está atuando, ele é a primeira operação, então a gente tem essa parte mais educacional para explicar para ele os porquês que eu estou pedindo eventualmente informações sobre o projeto dele, sobre o cliente dele, sobre a vida dele. Então eu acho que esse é o primeiro. O segundo, eu falo muito porque quando você tem um credor, quando você arranja um sócio, eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo. O sócio ele vai estar mais presente, ele vai estar mais diligente. A nossa operação, que é um crédito, eu vou estar um pouco mais menos ingerente no negócio dele. Por exemplo, eu falo, a parte comercial. É o empresário que decide o que ele vende, como ele vende, para quem ele vende, se ele destrata, se ele renegocia. Preço, tabela de preço. Totalmente discricionário para ele. O empresário é que vai tomar as suas decisões. A gente acompanha, logicamente a gente tem que saber o que está acontecendo lá, porque a nossa operação, o sucesso da nossa operação é a finalização bem sucedida também do projeto dele. Então a gente tem que estar muito ali casado. Então, essa liberdade que a nossa operação dá para o empresário, ele é positiva. Alguns empresários acham que está até um pouco solto. Falam, não, gente, a liberdade, a gente confia em você, né? Então segue o seu jogo. A parte de obras, a gente não entende da parte de obras. Certamente a gente tem uma equipe técnica dentro do banco que nos apoia, né, em acompanhar a evolução de obras, que a gente precisa saber o que está acontecendo, mas quem decide se acelera, quem decide se interrompe um serviço, quem decide se substitui um fornecedor, também é o empresário. Mas a gente tem que estar a par do que está acontecendo. Então, para mim, o empresário ele tem que virar essa chavinha, e nem sempre ele vira num primeiro momento. Mas quando ele entende que essa informação é benéfica para ele, ele entende que isso aqui vai apoiar não somente esse projeto, mas o futuro. E a experiência que a gente está tendo, que a gente começou a rodar agora o segundo ciclo com os mesmos empresários. A gente continua procurando bons empresários, já fazendo o jabá aqui também para quem assistir a gente continua procurando bons empresários para financiar, para eventualmente antecipar uma carteira, mas a gente começa o ciclo agora da repetição. E ao a gente estar repetindo, a gente é uma chancela que o empresário entendeu a geração de valor que eu tenho. Então ele entende que ele precisa me dar a informação confiável, então ele começa a confiar na gente no segundo projeto. Então a gente já está com 4 ou 5 empresários que a gente partiu para o segundo projeto deles. E o banco tem interesse. Como não é um banco grande também, ele tem interesse a recorrência do mesmo empresário. Então acho que eu consigo selecionar aqui, acho que esse é um grande dor que ele tem num primeiro momento, mas depois ele entende no segundo momento que é importante essa abertura, né, da cozinha dele. Legal. E assim, até para quem está nos acompanhando aqui, nos assistindo, que sejam empreendedores e que de repente hoje estão nessa posição que você
colocou, de nunca terem acessado esse tipo de crédito, esse tipo de fonte de recurso. Quais que são as melhores práticas, né? O que esses empreendedores precisam fazer para poder chegarem mais prontos nessa etapa que você bem colocou, estarem mais aptos a terem condições de receber esse tipo de operação, esse tipo de capital? Não, legal. Assim, quando a gente olha para as grandes incorporadoras, para as grandes loteadoras, apesar que existem grandes incorporadoras e um número interessante, mas quando você olha para a loteadora, outro dia, eu não vou lembrar agora, um colega me passou uma estatística da pulverização de loteadores. É imensa, né? Então você pode ver que naturalmente o loteador ele vai ter menos projetos, né? E muito mais empresas, porque o loteamento você vê aí pelo Brasil como um todo. Né? Então quando você olha para esse empresário médio e o pequeno que está, ou ele fazia muito dentro de casa, ou ele usava até um Family and Friends ali, amigos e parentes ali para financiar o descasamento de caixa dele, você vê que ele não tem a casa organizada. Então, quando você fala, cara, o que são algumas boas práticas, né? E eu não falo que elas são obrigatórias, mas são boas práticas. O primeiro, eu acho que é a SPE, né? A gente já tem esse advento jurídico aí, já tem alguns anos no Brasil, mas a própria formatação dessa SPE, que é a empresa, né? Que é um CNPJ exclusivo para aquele projeto, para o empresário é muito bom, que ele consegue, a depender da escolha do regime tributário dele, ele consegue reduzir a carga tributária dele. Tá certo que ele consegue fazer sem SPE, mas fica mais claro, mais líquido quando ele está na SPE. E para o banco ele tem uma segurança maior, porque ele sabe que não vai ter a influência de outros projetos em termos de risco para o projeto que a gente está fazendo. Então a gente vê com bons olhos a SPE. O segundo é um sistema, né? É um CRM dentro da loteadora, da incorporadora dele, porque ele vai ter a gestão da informação, a gestão do fluxo de caixa dele, a gestão do mutuário muito mais fácil. Você me fala muito isso também, né? Então quando a gente vê os pequenininhos, assim, sistema de controle mesmo, né? Um RP bem organizado, um CRM, ter informação mais clara, mais acessível. Exatamente isso, né? Então assim, você vê que ainda tem uma pulverização muito grande de sistemas. Então o pequenininho, a gente encontrou acho que 2 caras que ainda estavam no Excel. E quando ele entendeu que ele não conseguiria escalar o negócio dele no Excel, ele foi lá e contratou um sistema ali médio, que ele certamente ele não precisa ir para um sistema super robusto, porque não precisa ser nas soluções mais caras, né? Vai uma solução mais barata, mas pelo menos ver o fluxo de obra dele, ele consegue ver o fluxo de recebíveis dele, ele consegue fazer projeções. Então, o sistema ali, o RP dele, eu falo que é muito bem-vindo também. E depois é ter a organização, né? Eu acho que o empresário ter munido ali de uma equipe enxuta, mas que ele consiga patrocinar o amadurecimento desse time, seja do time de engenharia dele, seja do time de contas receber dele. Então, se ele tem essa informação organizada, para ele consegue tomar melhores decisões. Eu sempre repito uma frase, não é minha, né? Mas ele fala assim, quem só gerencia aquele que tem a informação. Né? Então, eu não consigo gerenciar se eu não tenho informação. Então, se eu tenho informação, eu tomo melhores decisões. Quando eu falo é o empresário. Né? Então, ele consegue tomar melhores decisões quando ele vê um fluxo de caixa dele, quando ele vê quanto ele tem a receber dos mutuários no próximo mês. Então, você ter um time instruído, um time orientado para a informação, eu acho que também é uma outra grande dica que eu posso dar aí para os empresários. Legal. Até uma frase similar aí que, se eu não me engano, é do Vicente Falcone, do INDG, que quem não mede não gerencia, né? Então acho que é muito nessa linha, né? Assim, ter acompanhamento, medir as coisas, né? Medir a parte de estruturação do negócio, as finanças, para onde está indo, como que está o investimento financeiro, a parte de obra, enfim. Então você ter essa boa gestão, sem dúvida nenhuma, corrobora muito com isso. Eu lembro muito do Abílio Diniz, né, que ele sempre falava muito, eu assistia, né, muitos episódios daquele Caminhos, né, que é um programa dele que faz algumas entrevistas com pessoas relevantes no país, e que ele sempre no final reforçava muito que bons projetos no mundo sempre vai ter recursos, sempre vão ter recursos. A grande deficiência é a gestão. E que com boa gestão, tendo bons projetos atrelado à boa gestão, não vai faltar capital, né? Exatamente, eu faço as minhas palavras. Você ter o controle do que você está fazendo é essencial. E Daniel, como que a taxa de juros atual tem impactado toda essa dinâmica? A gente vê aí no cenário, a Selic vem de momentos de queda,
né? E agora uma certa desaceleração nessa queda. Muitos projetam que vai continuar caindo, outros que agora vai dar uma desacelerada. Enfim, como que o banco enxerga tudo isso e como que isso impacta de uma forma geral no crédito imobiliário? Não, bacana. O banco, ele tem um histórico, uma tradição muito grande dessas projeções, né? Uhum. Ele tem uma equipe econômica muito boa, né? Ele acerta, né? Ele vem acertando muito das previsões, seja indicadores de inflação, contas públicas, moeda e afins, né? Por que o banco se preocupa muito com isso, né? Primeiro, para tomar as melhores decisões, algo que a gente acabou de falar aqui há pouco. E o segundo é justamente de conseguir apoiar os empresários, falar, olha, a nossa visão econômica, ela está indo por esse caminho, para suportar as decisões que o empresário possa ter, porque, como a gente falou aqui, o ciclo é muito longo, né, do desenvolvimento imobiliário. Então, é até infeliz, é crucial, né, para o empresário ele tomar uma decisão eventualmente num governo político, num regime político, sendo que o projeto dele, quando se falar de loteamento, ele pode até ter um ciclo até superior a 10 anos. Então ele passa muitos ciclos econômicos no meio do caminho. Então a gente gosta muito de olhar para esse ponto. A nossa operação, quando a gente fala operação de crédito, a gente dar a opção, né, e o empresário ele tem que escolher qual é a melhor opção para ele de indexadores. Lá no banco, a gente consegue fazer operações em CDI, a gente consegue fazer operação em IPCA, a gente consegue fazer operação em GPM, a gente consegue até fazer operações pré-fixadas. O empresário que vai entender o que é melhor para ele. A gente aconselha, né? Vamos olhar ali para o momento que você tem um casamento para inflação, porque é algo que vai estar mais correlacionado com o seu custo, né? O seu recebível, você está atrelado ao IGPM, você está atrelado ao IPCA, então a gente orienta ele, mas a opção, a decisão final é do empresário. Quando a gente olha para o IPCA, a gente já vem ali há um certo tempo, né? A política monetária, ela veio muito calcada em controle da inflação. Então você acompanhou ele nos últimos anos, realmente um controle muito grande, uma preocupação muito grande para estancar a inflação, muito causada ali pelo Covid. Acho que foi um evento um evento inesperado, mas muito impactante, né? Não só para o Brasil, a gente está olhando isso para o mundo como completo, né? Então a inflação, ela realmente deu uma subida. Então o empresário ali que tinha ali o custo seja o custo da construção do INCC, todo mundo ainda sofre um pouquinho ali, quem ainda estava contratado com preços antigos, mas o mutuário, quando estava atrelado ao IGPM, ele sofreu, os incorporadores, os loteadores tiveram que flexibilizar nesse momento. E o governo, a política calcado na política monetária, eles foram lá e vamos nos preocupar muito em estabelecer isso. Então você vê ali que já tem 2-3 anos que a inflação ali está muito bem controlada. Então quando a gente faz uma operação em IPCA, você vê que ele já está carregando aquele IPCA baixo, então é bom, né? Quando você vai para um CDI, a gente estava assim com um CDI alto, e justamente essa era a política monetária, sobe a taxa de juros básica, o Banco Central ele não sobe a taxa de juros do mercado, mas ele sobe a referência que o governo vai remunerar o título público, que é a Selic, né? Então a gente vê que ele estava alto, né? Não estou falando em termos macroeconômicos, estou falando em termos olhando para o segmento imobiliário, porque quanto maior a taxa de juros, menor o incentivo do mutuário tomar, né, um financiamento imobiliário, porque a taxa dele vai ficar alta e a parcela dele vai ficar alta. Quando a gente vê essa tendência de queda da taxa de juros, quem vem tomando dinheiro no CDI, né, ele vem absorvendo essa redução da taxa de juros. Agora está reduzindo um pouquinho, tem uma questão ali de uma interferência política para reduzir mais rápido, né, a taxa de juros. A gente vai acompanhar ali as cenas dos próximos capítulos, né, o que vai acontecer, mas você vê que a taxa de juros vem caindo. Então, quem está tomando operação em CDI, você vê que ele está absorvendo essa queda da taxa de juros. E quando você olha ali para o mutuário final, né, que vai fazer o repasse dele com o banco, que as operações, na grande maioria, ela é feita no TR, os bancos tiveram que subir ali nos últimos tempos também essa taxa do mutuário, mas você vê ele que já está acomodado há um certo tempo, e eu acho, um pressentimento meu, que o próximo ciclo vai ser ele também de ajuste e redução dessa taxa de juros, o que é muito bom, né? Porque quando você reduz a taxa de juros, para o segmento imobiliário como um todo é muito bom. O mutuário se sente mais confortável, mais seguro de tomar a decisão dele de comprar, né? A parcela dele também reduz, então ele consegue ou comprar um imóvel um pouquinho mais desejável para ele, porque a parcela vai estar dentro da renda dele, ou aquela renda
aquela família que tem aquela renda que não teria condição de comprar um apartamento, ele acaba sendo enquadrado para tomar esse financiamento habitacional. Então, o impacto disso é absurdo, né, cara? Assim, é sangue na veia. O que aumenta de base de clientes numa operação como essa para o mutuário final é algo absurdo, assim, quando a gente tem esse reflexo dessa diminuição da taxa, né? Com certeza. E de novo, eu acho que essa é uma das maiores, né? Não sei a sua opinião, mas das maiores incertezas que o empresário tem, a venda. Né? Então, quando ele vê que tem um cenário positivo vindo pela frente, ele se torna mais otimista e avança mais rápido no projeto, ou lança um segundo projeto, ou tira da gaveta aquele terreno que estava parado. Então isso tudo é benéfico. Não é de uma hora para outra. Né? Claro. Até porque o empresário, ele tomando decisão hoje, ele vai colher os frutos daqui 3, 4, quiçá 10 anos no loteamento. Então eu vejo com bons olhos o próximo ciclo que a gente está entrando aqui para o segmento imobiliário. Show. Legal demais, cara. E Daniel, mudando um pouco aqui a vertente, né? Você comentou de tecnologia, depois até queria entender como que é esse processo lá dentro do banco. Agora, a gente viu aí nos últimos anos, né, uma dinâmica muito grande de fintechs, enfim, um direcionamento da tecnologia, as construtechs e tal, voltada para o nosso setor, e na parte financeira não é diferente. Essa nova frente dessas startups, dessas fintechs, voltada para o segmento de crédito. Como que você enxerga isso frente ao cenário como um todo? Isso para os bancos tradicionais é ameaça, é oportunidade? Enfim, qual que é a sua opinião? Não, bacana. Assim, quando você olha para crédito, a pessoa física, se olhar para trás, a pessoa física, que até é uma operação um pouco mais simplificada, ele se desenvolveu muito, né? Seja pelos novos entrantes, as fintechs que entraram, ou mesmo os próprios bancos tradicionais, uns mais, outros menos. Mas é uma oportunidade. A partir do momento que o bancão, ele demora mais para reagir. Mas quando ele reage, ele é aquele famoso transatlântico, quando ele começa a virar, ele demora para virar, mas quando ele está na direção certa, ele acelera. Então, eu vejo que para a pessoa física, o mercado está bem evoluído. Muita coisa tem que ser feita ainda, novos entrantes vão entrar, mas você vê aí muitas instituições que mudaram a forma de fazer, que isso é ganho de produtividade. Né? A gente está na transformação, a gente está na revolução da produtividade. E a tecnologia, ela apoia. Ela não é a revolução. A tecnologia não é a revolução. Sim. É a produtividade que, na minha visão, é a próxima revolução que a gente vai ter. E a tecnologia, seja ela... auxilia e acelera esse processo. Exatamente. Não somente o sistema de processar. Você sabe, uma inteligência artificial. Então tem muita coisa que vai vir pela frente nesse ponto. Mas quando você olha ali para a pessoa jurídica, você vê entrantes agora chegando. E aí você vê ainda muito nos produtos mais simples. Né? Você vê ali num crédito na conta, num financiamento de veículos, você olha ali num capital de giro. Então eles estão começando a entrar a tecnologia para os produtos mais simples. Os mais estruturados ainda não. Quando eu olho tecnologia lá para dentro do banco, o banco sim, ele tem uma vertente muito grande. Por quê? Porque ele é menor, ele é pequeno. Então isso facilita muito. Foi o primeiro banco a fazer o cadastramento do Pix. Ele é o primeiro banco que fez o boleto com Pix. Ele está lá no conselho olhando para a moeda digital brasileira. Inclusive, ele é um dos cabeças que estão lá desenvolvendo a moeda digital brasileira, o Drexler, né? Enfim, então ele tem essa vocação porque ele é pequeno, simplesmente por isso. A cabeça tem que ser direcionada, mas ele é pequeno. E quando eu olho para o segmento imobiliário, a gente tem usado, mas aí quando eu falo também não é aquele... A gente não está inventando o foguete. A gente está fazendo aquela tecnologia baixa que o nosso time mesmo consegue fazer, e hoje... Algumas plataformas permitem, eles dão ferramentas para a gente que não somos desenvolvedores conseguir trazer essa inovação. Então a gente consegue colocar principalmente na entrada do funil. Hoje o empresário, se ele quiser fazer, ele imputar os dados do projeto dele, poucas informações, menos de 10 informações, as nossas regras de negócio já estão claras, ele consegue já passar um parecer, ele já consegue liberar uma plataforma para ele mandar as informações para a gente. Ao longo da vida da operação, depois, as nossas plataformas são conectadas com o empresário, então isso facilita muito. Então é a tecnologia trazendo a revolução da produtividade. Então é nisso que a gente está focado. A gente é inconformado por isso. Eu sempre passo para o meu time também, que vamos nos colocar na posição do cliente. O que é uma dor do cliente? Sim. O que a gente, seja de forma analógica, mas principalmente usando a parte digital, a gente consegue apoiar
o empresário. Então, eu acho que esse é o mindset que a gente está focado. Em coisas simples, a gente não desenvolve usando a inteligência artificial. A gente usa a inteligência artificial para ajudar a gente. Vou dar um exemplo simples. Uma transcrição de uma reunião. Pô, para que eu preciso investir meu tempo após uma reunião que eu fiz com o cliente, ficar escrevendo o que eu tenho que fazer, se eu posso usar uma inteligência artificial que pega tudo que a gente conversou, muito melhor que às vezes o ser humano, transcreve aquilo, porque eu vou conseguir entregar uma solução muito melhor para o cliente e eu vou ter mais tempo de atender o cliente. Então, são coisas às vezes simples, mas que elas são transformadoras no final do dia. Então, é isso que a nossa cabeça está endereçada para levar o valor que o empresariado precisa. Ah, que legal. E em qual estágio que vocês estão hoje? O que você imagina para frente, assim, em termos de evolução? Para onde você mira nessa frente tecnológica? A gente está começando ainda. É um começo eu acho que você falava muito isso, né? A gente está na época da grama alta, né? Do mato alto. Então, qualquer pedaço que a gente corta, você vê uma transformação muito grande, né? Enfim, eu participei de alguns fóruns, eu incentivo o time também a olhar para a inteligência artificial. É muito novo, né? Tem muita gente que ainda fala, eu uso inteligência artificial. Não é a inteligência artificial que tem por detrás. É uma automação de processo. Isso a gente está forte. Isso a gente é fanático por isso. Porque é um time pequeno e é um time que tem que entregar qualidade. Eu brinco lá com o time que eu falo, o dinheiro é igual. A cor do dinheiro é igual. Como que eu entrego melhor para o cliente? É a prestação de serviço de entregar o dinheiro para ele. Então, a automação de processos, a gente é fanático por ela. A gente usa tecnologia. Agora, a gente está olhando muito para a inteligência artificial. Como que a gente consegue colocar isso para dentro da nossa esteira, e eu não tenho resposta para isso, eu não sei ainda, mas a gente tem que procurar. E trazer isso, o respaldo para o empresário. Como que a gente leva isso para o empresário? São coisas que a gente está descobrindo, o mercado inteiro está descobrindo. Então a automação de processo a gente está fanático. O que a gente está querendo agora é passar essa barreira da inteligência artificial para entender quanto que isso gera de produtividade, voltando para aquela questão da revolução da produtividade, e quanto isso reverbera para o empresário na ponta final. Ah, show de bola. Vamos acompanhar então para ver essa... Vamos. Tem muita coisa, e é muito rápido. Com certeza. E assim, tendo essa cabeça de inovação, né, de buscar novas soluções e tudo, saindo até um pouco desse ambiente só de tecnologia, mas no ambiente da operação mesmo, você tem algum caso de uma estruturação inovadora de algum projeto recente que vocês fizeram, de alguma solução que vocês tenham porventura criado? Tem algum case, algum exemplo disso? Tem um case bem legal. A gente, lá dentro de casa, a gente tem 3 onboardings. O que é um onboarding? É a entrada do cliente numa fase que ele nunca passou, né? Então o que a gente fez? Essa entrada, em inglês a gente fala de onboarding, né? Ela tem que ser facilitada. Como que a gente facilita a vida do empresário? Lembrando que é um empresário que nunca, grande maioria não fez isso, é um time que nunca fez isso. Como que a gente facilita a entrada dele? Então esse onboarding que a gente está automatizando e clarificando, seja por uma apresentação em vídeo, seja um esclarecimento, olha, o que você vai enfrentar pela frente? É tempo que eu estou economizando, por isso que eu falo, são coisas simples, mas que elas têm uma reverberação muito grande. O que você vai encontrar pela frente? O que você vai facilitar a sua vida daqui para frente? Então é esse onboarding que a gente está focado, essa é a nossa os próximos 6 meses que a gente está focado, nos 3 onboards, seja o cliente entrando na esteira para discutir uma operação, seja essa operação está aprovada, vamos passar ali pela fase de formalização, assinatura de contrato, entender as informações, ou seja, a vida ao longo da operação, que pode durar 3, pode durar 10 anos. Então, essa transformação que a gente está fazendo, ela é super importante pelo tempo do empresário. A gente economiza tempo, a gente ganha produtividade, sim, mas a gente está preocupado com o tempo do empresário e entender em que pé que ele está chegando e como ele vai chegar. Então isso para a gente é algo que está sendo transformador no sentido de levar essa experiência super positiva para o empresário. Bacana, cara. Assim, você está falando aí, eu até estou me lembrando porque isso se conecta com a conversa que eu tive recente aqui com o Danilo Palmerston, num episódio que a gente explorou muito, né? E ele tem estudado e implementado uma série de ações na incorporadora dele direcionada para isso, na Palm, e que a gente explorou muito a questão da experiência do cliente, do sucesso do cliente, e a gente acaba percebendo e vendo que assim, as soluções elas vêm muito desse mindset.
né? Assim, o seu mindset aqui, do exemplo que você acabou de comentar, se conecta muito com o mindset do Danilo lá dentro da incorporadora dele, que são cadeiras parceiras, né? E mais distintas, mas que acaba tendo que ter muito esse olhar para como criar as melhores soluções e sempre olhando na dor do cliente, qual que é o próximo problema que eu preciso ajudar esse cliente a superar, como que eu facilito a vida dele, enfim. Então é um mindset que nos traciona a criar soluções inovadoras, a buscar melhoria contínua e sempre criar essas formas de facilitar a vida dos nossos clientes, né? E isso tem a ver com, até pouco tempo atrás, as empresas, o prestador de serviço, ele que escolhia os clientes. Hoje em dia, a empresa que tem essa mentalidade, ela está fadada ao insucesso. Sim. Porque hoje a concorrência é alta e é o cliente que escolhe a empresa. Uhum. Se as empresas tiverem essa mentalidade, ele vai entender que o cliente ele tem uma dor. Por isso que o cliente procura a empresa. Sim. Então eu tenho que entender se a minha solução atende a dor dele e como eu levo a solução. É aquilo que eu falei. O dinheiro é igual de todo mundo. Mas como eu levo esse dinheiro? Como eu facilito a concessão do crédito? Como que ao longo da vida ele vai ter algo confortável para ele? Todos os meses a gente faz uma reunião com todos os empresários. Meia hora. Conectividade. Por quê? Eu quero ouvir o que ele está sentindo, eu quero ouvir quais são as dores dele e eu também quero levar qual é a minha visão do projeto. Então, essa interação, você ouvir, ele é super importante. Por quê? No final do dia é o cliente que escolhe a empresa. Sim. Então, para a gente, esse é um mindset super importante para o sucesso de um projeto, de uma empresa, de uma jornada. Ah, que bacana, cara. Assim, a gente já está partindo aqui pro final do nosso episódio. Eu acho que a gente parte com uma condução super legal aqui de cabeça e tudo, porque eu particularmente, até na própria função que a gente tem hoje lá dentro da empresa, dentro da Domi, que é prestação de serviço, eu tenho uma conexão muito grande com esse mindset, que eu acho que assim, é aí que está a chave, né, da transformação de um negócio, seja ele via serviço, via produto, mas tem que ter essa cabeça, né, para poder ter continuidade, ganhar mercado, crescer, enfim, eu acho que isso é super importante. Lígia, vamos lá, partindo aqui para a etapa final, a gente tem um bloco aqui no final do nosso episódio que a gente chama de sprint imobiliário. Então a ideia é perguntas e respostas rápidas aqui, fica à vontade para responder da sua forma. Mercado imobiliário precisa de? Precisa de gente boa. Ah, legal, cara. O que você mudaria no nosso setor se você tivesse o poder de mudar alguma coisa? Simplificação burocrática, principalmente ligada às aprovações. Isso é algo impactante. Isso é algo que a gente sofre. Registro de garantias, enfim. Conecta com a dor, né? Eu sei que isso é uma dor do nosso segmento. Exato. Não, mas pode explorar. Eu sei que assim, a gente tem uma dor aqui muito grande, o empresário tem, a gente acaba tendo, que é o registro da garantia. Então a gente vê a inovação hoje em dia, a parte do cartório digital. Então, começamos a entrar, mas eu acho que essa parte burocrática, onde a gente ainda depende do Estado, seja ele no momento inicial, que é a aprovação dos projetos, em diversos entes, seja ele um Grapuab, seja ele uma prefeitura, seja ele qualquer que for a entidade, e seja ele depois na parte de documentação, seja ele para fazer a operação de crédito, ou seja ele para fazer um repasse bancário, fazer a transferência para o mutuário. Então, acho que aí é algo que tem que deslanchar aí. Tem algumas ideias aí, mas enfim, é um ecossistema que precisa mudar. É um assunto amplo, mas muito legal. E o que você diria pro Daniel Linger de 20 anos atrás? Continue sendo persistente. Eu acho que a vontade de fazer, porque a gente concede dinheiro, né? Eu gosto do que eu faço, porque se você não... Eu sempre gostei do que eu fiz. Então, mantenha esse valor, que continue fazendo aquilo que você gosta, porque você vai fazer muito bem feito, você vai fazer com muito mais energia. Mas a partir do momento que eu vejo o propósito, né? Lá atrás eu tinha propósitos diferentes, hoje eu tenho propósitos novos. Então, a partir do momento que você vê o seu propósito, meu propósito é desenvolvimento. Então, a minha função perante a sociedade, eu quero, quando eu chegar lá nos meus 60, 70 anos, eu olhar para trás, cara, olha o que eu consegui possibilitar. Desenvolvimento imobiliário, tem desenvolvimento social, tem a casa própria, tem o desenvolvimento econômico como um todo. Então, esse é o propósito que a gente faz. Então, quando eu olho para o Daniel lá de trás, eu falo, cara, continue com seus propósitos, porque você vai gerar... Ninguém é puritano, ninguém está aqui só para trabalhar, todo mundo ganha seu dinheiro, mas claro, que tem um propósito por detrás. Então, acho que isso que é a mensagem para o Daniel de lá de trás. Continue com esse propósito. Muito interessante, muito interessante. E dica de livro? Dica de livro.
eu tô sem livros. Eu até explico por quê. Eu tô com filhos recentes ali em casa. Assim, o que eu recomendo? As pessoas sejam fanáticas pelo conteúdo, né? Seja através de uma literatura estática, né? Que é um livro, é um pensador, é um empresário que teve as experiências ao longo da sua vida, ou seja também pela continuidade de capacitação. Né? Eu tenho dúvidas de como que vai ser o ensino futuro, a faculdade em si, né? Tirando aquelas faculdades obrigatórias, que você vê uma medicina, uma engenharia, mas a parte de negócio eu tenho dúvidas, quase certeza, né? Mas de certeza na vida só tem que vai ser a morte, mas de como que vai ser esse ciclo de aprendizado. Então, procure, né, você se capacitar em pequenos cursos, em conversas, em seminários. Eu acho que isso, a velocidade da transformação da informação, porque antigamente uma informação que estava do outro lado do mundo, ele demorava muito para chegar. Hoje em dia ele chega em questões de segundos. Se a informação está rápida, os aprendizados estão rápidos também. Então, nunca pare de aprender. Eu acho que essa é uma grande dica. Em vez de dar uma recomendação de um livro específico ou algo específico, nunca pare, sempre esteja aberto. Por exemplo, eu vi essa parte da inteligência artificial, eu não sabia o que era. Outro dia eu fui fazer uma imersão lá de 2 dias, foi transformador. Eu vou ser o programador da inteligência artificial? Não. Mas eu sei o que existe, porque eu sei onde procurar, eu sei como fazer. Então acho que a minha dica aqui é: não fique sentado esperando as coisas virem. Vão atrás das coisas, vai atrás do conhecimento. Eu acho que isso é fundamental para o desenvolvimento pessoal do ecossistema como um todo. Então essa acho que fica a minha dica aí, mais ampla do que você me pediu a resposta, legal, mas acho que isso é algo que para mim tem funcionado e eu passo aí adiante também. Mas muito bacana, cara, muito bacana. E Lígia, para a gente finalizar, fica à vontade para colocar uma mensagem final aí para quem está nos acompanhando, né, nossa audiência, uma mensagem que você queira deixar. Não, legal. Acho que a mensagem importante, acho que eu acabei de dar aqui também sobre a questão do aprendizado, mas troque ideias, né? Compartilhe, seja com um colega, com um amigo, com um concorrente. Acho que o concorrente ele é bom também para você ver o que ele está fazendo, trocar ideias. Então assim, converse. Nunca ache que a verdade ela está escrita em pedra. Procure essa troca. Eu acho que isso é muito fundamental. Eu faço isso muito. Criar e explorar networking, né? Basicamente. O networking ele é fundamental. Se eu estou aqui hoje, é porque a gente teve o networking, ele é super fundamental. Acho que a vida ela é feita de conexões, né? Então, assim, eu falo isso pro meu time, eu falo isso muito para colegas. Por exemplo, hoje é um dia que a gente vai estar aqui, eu estou aqui em Goiânia, a gente vai ali na DIT, tem várias pessoas conectadas comigo que falam que a gente vai ter um evento lá, procure lá, não só pelo conteúdo do evento, mas pelas conexões que vão fazer. Às vezes você não sabe o que você vai achar, mas você está trocando. Então eu acho que isso é o fundamental nessa vida. Procure fazer conexões, procure trocar, tanto você receber, mas como você doar. Dê o seu tempo também pela contribuição. Eu acho que você dá com uma mão e recebe com outra. Então acho que essa é a minha grande dica aí para todo mundo que está ouvindo a gente. Show de bola, muito bom, Lígia. Para a gente finalizar, contatos aí, redes sociais, seja sua, né, ou até do próprio banco, quem quiser acompanhar aí os conteúdos que vocês colocam nas redes, quais que são? Não, legal. Bom, acho que a gente tem ali, a gente está com um Instagram novo ali, algo novo ali para a gente também. Você até me perguntou aqui no começo, né? A gente deu um nome para a nossa solução, né, que chama Impulsione Imob, né? Então www.impulsioneimob, né, tem que ter uns 2 no final.com.br. Enfim, nas nossas redes sociais, acho que procurar lá Daniel Lígia, deve aparecer alguma coisa também. Mas a gente tá aí, gente, depois, Manuel também está aqui conectado com vocês, também podem procurar ele. Enfim, a gente tem aí. Hoje em dia é muito fácil você se conectar com pessoas, né? Eu estava pousando aqui em Goiânia, eu estava ali no Instagram. Eu encontrei um grande amigo ali no aeroporto. Eu acabei esquecendo de pegar o telefone dele, era um colega de trabalho antigamente. Acabei esquecendo na correria. É fácil, você coloca o nome dele na rede social e ele te conecta. Então, a rede social tá aí para isso, para se conectar também. Show de bola, Lígia. Mais uma vez, agradecer, meu amigo. Muito obrigado pelo bate-papo aqui que a gente teve, que foi fantástico, né? Pela disponibilidade do seu tempo também num dia tão corrido, igual o dia de hoje aqui para você. Chegou do aeroporto, já veio direto para cá, enfim, passou lá no evento rapidamente, né? Então, super bacana, muito proveitoso. Eu não tenho dúvidas que as pessoas que estão nos ouvindo aí, nos acompanhando, assistindo, puderam aprender bastante, ter uma série de insights e evoluir nesse processo de entendimento e de conhecimento do crédito imobiliário. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Nada, obrigado aí pelo convite, mas eu espero que tenha contribuído aí com a geração de valor, que acho que esse é o propósito aqui do Ink Talks. Sem dúvida, sem dúvida.
Pessoal, então é isso, agradeço. Mais um episódio aqui, o nosso 11º episódio do Ink Talks. Você que nos assistiu, nos ouviu, compartilhe com as pessoas que você entende que são importantes de terem acesso a esse conteúdo, né? Curtam, comentem, enfim, fica à vontade aí para interagir conosco nesse processo de evolução e de conhecimento que a gente procura trazer aqui nesse projeto. Mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço a todos e até o próximo.